Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, narração Margarete Vital. Números, capítulo 9. A Páscoa no Sinai. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo depois que saíram da terra do Egito, em o primeiro mês, dizendo: Os filhos de Israel façam a Páscoa a seu tempo, no dia 14 deste mês à tarde, segundo todas as suas cerimônias e leis. Mandou, pois, Moisés aos filhos de Israel que fizessem a Páscoa, os quais a fizeram em seu tempo, no dia 14 do mês à tarde, no monte Sinai. Os filhos de Israel fizeram tudo conforme o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Eis que uns que se achavam imundos, por se terem chegado a um morto, os quais não podiam fazer a Páscoa naquele dia, vindo ter com Moisés e a Arão, lhes disseram: Estamos imundos por causa de nos termos chegado a um morto. Por que razão havemos nós de ser privados de oferecer em seu tempo a oblação ao Senhor entre os filhos de Israel? Aos quais Moisés respondeu: Esperai que eu consulte o Senhor para saber o que ordena acerca de vós. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel: O homem que estiver imundo por causa de algum morto, ou se achar em jornada longe de vós, faça a Páscoa ao Senhor no segundo mês, no dia 14 do mês, à tarde. Comê-la com pães asmos e alfaces bravas. Não deixarão nada dela para a manhã seguinte, nem quebrarão osso nela. Guardarão todo o rito da Páscoa. Se algum, porém, estando limpo e não se achando de jornada, ainda não fez a Páscoa, será aquela alma exterminada do seu povo, porque não ofereceu em seu tempo o sacrifício ao Senhor. Ele mesmo levará sobre si o seu pecado. Do mesmo modo, o estrangeiro e o adventício, se morarem entre vós, farão a Páscoa em honra do Senhor, com todas as suas cerimônias e leis. O mesmo preceito será guardado entre vós, tanto pelo estrangeiro como pelo natural. A coluna de nuvem. No dia, pois, em que o tabernáculo foi ereto, o cobriu uma nuvem. Da tarde, porém, até a manhã, via-se como uma chama de fogo sobre a tenda. Assim acontecia de contínuo. De dia cobria-o uma nuvem e de noite como uma semelhança de fogo. E quando se retirava de cima a nuvem que cobria o tabernáculo, então se punham em marcha os filhos de Israel. E no lugar onde a nuvem parava, aí se acampavam. À ordem do Senhor partiam, e à sua ordem assentavam o tabernáculo. Todo o tempo em que a nuvem estava parada sobre o tabernáculo, permaneciam no mesmo lugar. E se acontecia estar parada sobre ele muito tempo, estavam os filhos de Israel de guarda ao Senhor e não partiam, por todo o tempo em que a nuvem estava sobre o tabernáculo. Ao mandado do Senhor, erigiam as tendas e ao seu mandado as desarmavam. Se a nuvem se detinha desde a tarde até a manhã, e logo ao romper do dia se alongava do tabernáculo, partiam. E se depois de um dia e uma noite se retirava, no mesmo ponto desmanchavam as tendas. Se, porém, se detinha sobre o tabernáculo 2 dias ou um mês, por mais tempo, ficavam no mesmo lugar os filhos de Israel e não partiam. Mas tanto que a nuvem se retirava, levantavam o campo. Ao mandado do Senhor assentavam as tendas e ao seu mandado partiam. E estavam sempre de guarda ao Senhor, segundo a sua ordem, dada por meio de Moisés. Notas explicativas, capítulo 9, versículo 1. Estas instruções são um pouco anteriores às do capítulo 1, dadas no, abre aspas, segundo mês, fecha aspas. São instruções complementares para casos especiais.
Versículo 6. O tocar um cadáver tornava um israelita legalmente impuro ou imundo.